E aí, galerinha, como vocês estão? Que saudade, oitavo ano, saudade das conversas, saudade de estar perto, saudade das implicâncias do Matheus, mas muita saudade mesmo, galera. Nós estamos ainda, né, percorrendo aí esse caminho tão difícil, né, de estarmos distantes, mas é o melhor ficar em casa. E eu creio, né, que quando chegar ao final do ano, ainda que com toda essa dificuldade, nós vamos ter chegado assim lá no alto, né? E principalmente por ter adquirido conhecimento, por ter carregado aqui dentro da gente coisas que ninguém nunca mais vai tirar. Então, gente, vamos iniciar o nosso conteúdo do segundo bimestre. Galera, o assunto hoje é Simple Past. Nós vamos começar a falar, começar não, né? Nós já estamos falando, nós já iniciamos aí o uso do Simple Past do verbo to be, o passado do verbo to be. Então, o que a gente tem que ter em mente? O Simple Past, ele vai tratar de ações que começou lá no passado e ficou lá no passado, ok? Elas começaram lá e ficaram lá. Não fazem mais parte de nada agora do presente, ok? E aí, o Simple Past do verbo to be não é novidade pra gente, nós temos was e were. O verbo to be significa ser ou estar, certo? E aí, pra falar que eu era ou que eu estava, eu vou usar o passado do verbo to be. I was at school last month. Eu estava na escola no mês passado. We were at school in February. Nós estávamos na escola em fevereiro. Então, eu tô tratando aqui de ações no passado. E aí, nós começamos, né, com simple past do verbo to be. Nós vamos agora, então, falar um pouco do simple past dos verbos, né, de ação que nós já conhecemos. E aí, o simple past, ele é dividido em duas partes. Nos verbos regulares, que é o que a gente vai aprender hoje, e nos verbos irregulares. Se eles são regulares, boa notícia, porque eles obedecem uma regra. Galerinha, pode parecer chato. Obedecer regras é legal. Porque quando você obedece regras, faz ali do mesmo jeito que não tem problema. E aí não vai ter problema com nada. Presta atenção. A lista de verbos regulares, como que eu vou saber se esse verbo é regular ou irregular? Não tem outro jeito, eu tenho que memorizar. Então a nossa lista agora, ela vai estender para os verbos regulares. Então vamos guardá-las na cabeça. E aí, olha, o verbo love é um verbo regular, o verbo like, o verbo study, o verbo play, o verbo start, o verbo visit, o verbo open, o verbo... bora lá. O verbo learn, o verbo look, o verbo move, o verbo point, o verbo use, o verbo want. E aí, teacher, como que eu vou passar então esses verbos, todos que você acabou de falar, para o passado? Porque se eu vou falar no presente, eu falo da seguinte maneira. I love red. I love red. Então, eu tô falando que eu amo essa cor. I love red. Agora, se eu quero usar esse mesmo verbo para falar de algo que eu amava e eu não amo mais, I loved this guy. I loved this guy. Qual é a pronúncia? Então, olha, o que vai acontecer? Eu vou acrescentar o ED ao final dos verbos regulares. Essa é a regra. No geral, a regra para passar os verbos para o simple past, eu acrescento o ED ao final desse verbo. E o sonzinho é bem assim, ó, at. Love it, ok? O verbo move, move it. O verbo start, started. O verbo share, que é o verbo dividir, share it. Então, a regra geral, acrescentar o ED ao final desses verbos. Porém, eu tenho uma outra regrinha. Se esse verbo termina em Y, que é o caso do study, ok? E a letra anterior for uma consoante, eu vou retirar o Y e acrescentar o IED, certo? Aí, gente, não pode confundir. É verbo terminado em Y, mas a letra anterior tem que ser uma consoante. Que, por exemplo, não é o caso do play. O play termina em Y e a letra anterior é uma vogal. Então, eu só acrescento o ED, tá? Por exemplo, se o verbo terminar em consoante, vogal, consoante. Consoante, vogal, consoante. Por exemplo, que é o caso do verbo prefer. Pode ver, ó. Consoante, vogal, consoante.
Se terminar em consoante, vogal, consoante, eu repito a última letra, que é o caso de prefer. Eu vou repetir a letra R e vou acrescentar o E e o D, ok? Dúvida aí, galera? Pode mandar pra gente. Então, vamos passar a seguinte frase para o passado. Julia study here. Julia study here. A Júlia estuda aqui. Como que vai ficar esse verbo, essa frase, então, no passado? Julia studied here, ok? Por exemplo, o verbo querer. Vai falar o seguinte, eu quero pipoca. Eu quero pipoca. I want popcorn. Aí eu quero passar essa frase pro passado. I wanted popcorn, ok? Por exemplo, o verbo visit. I visit my mother every year. Eu visito minha mãe todo ano. E agora, se eu quero passar essa frase pro passado. I visited my mother last year. E o que a gente não pode esquecer? Bem, quando a gente usa frases no simple present, no presente, os complementos dessa frase vão estar no simple present. Então, vai estar se referindo a ações que acontecem rotineiramente, certo? Igual agora eu acabei de falar. Eu visito minha mãe todo ano. É uma rotina pra mim. I visit my mother every year. Aí nós aprendemos já os advérbios de frequência, né? Sempre, às vezes. Então, eles se referem à frequência presente. Agora, quando nós estamos tratando de ações, verbos no passado, com certeza, né? O complemento dessa frase, ela tem que estar no passado, ok? Então, yesterday, ontem, last month, last week, last year, mês, semana passada, mês passado, ano passado, ok? Então, nós não podemos esquecer disso. Por exemplo, se eu quero falar de uma ação referente ao dia, nós já estamos aqui, né? Eu tô gravando esse vídeo, essa videoaula, e é à noite. Então, I studied this morning, ok? I studied this morning. Eu tô falando que eu estudei essa manhã, ok? Então, this morning, this afternoon, this evening. Digamos que são os tempos, né? Os horários do dia que já passaram. Então, nós também podemos usá-los, ok? Galerinha, nós temos, então, para passar para a forma negativa. Então, nós vamos fazer uso do didn't, ok? Didn't. E aí, como é que fica isso? Para eu formar para falar que não aconteceu uma situação no passado. Então, se é no presente, eu falei o seguinte: I studied this morning, ok? Eu estudei essa manhã. Beleza, tá? Na afirmativa. Se eu quiser falar que não, eu vou usar o didn't, já falei isso. Se eu uso o didn't, vai ficar da seguinte maneira essa frase: I didn't study this morning. O que aconteceu? Eu já usei o didn't, ele é um referencial de passado. Portanto, o verbo que eu usei no passado, na frase afirmativa, ele volta pro presente, que não é o presente, mas ele vai voltar pra forma dele no presente, na forma negativa, porque o didn't já é o referencial de passado, então não pode esquecer disso, ok? A seguinte frase, I visited, no passado, I visited my mother last year. Eu visitei a minha mãe ano passado. Aí agora eu quero falar que eu não visitei a minha mãe ano passado. I didn't visit my mother last year, ok? Bem, agora para eu fazer perguntas sobre coisas que aconteceram no passado, eu vou perguntar: você estudou essa manhã? Eu vou usar o did, então preste atenção. Did you study this morning? Beleza. Aí você vai me responder: yes, I did. No, I didn't, ok? Aí, de acordo com a sua resposta. Eu quero perguntar se você visitou a sua mãe ano passado. Então, did you visit your mother last year? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu não posso esquecer. Se eu já usei o did, o referencial de passado, o verbo que estava no passado, na forma
afirmativa, ele vai voltar para a forma dele no presente, sem o ED. Ok? Combinado, galerinha? Tem uma atividade aí, não precisa imprimir, não precisa copiar a pergunta, não precisa. Eu só preciso das respostas. Coloca o número, ok? Coloca a letra e coloca a resposta pra mim. Kisses, bye bye, love you.